Muito bem, então, começamos então o segundo módulo, primeira aula. Bem-vindo ao rumo a uma vida abundante. Quem quer viver essa vida abundante, diga amém, e você possa viver essa nova vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Todos estão ouvindo o meu áudio, ok? Amém. Amém? Então vamos Amém. começar então. Sim, Vamos lá então. amém. Se você recebeu o material aí, todos fecham o microfone agora e só abre quando for fazer alguma pergunta ou precisar de alguma dúvida. Os irmãos receberam o material aí e vocês viram aí que o texto básico dessa aula, aquilo que Deus tem para nós, é a respeito dessa nova vida abundante. Vou até deixar aberto aqui um trecho da palavra de Deus que fala exatamente isso. João capítulo 10 e no versículo de número 10. Amém? Que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, esse é o texto-chave, é o texto principal da nossa aula de hoje. Falar sobre essa nova vida que Deus tem para nós. Muitas pessoas pensam que aceitar Jesus ou se converter ao Evangelho de Cristo é simplesmente uma mudança de religião, é simplesmente o fato de mudar de uma religião para outra ou começar a congregar numa igreja e acaba vivendo uma vida religiosa sem tomar posse da verdadeira vida que Deus tem para nós. Quando o texto fala de vida em abundância, a palavra usada aqui é a palavra zoe, que refere à vida, uma vida completa, uma vida plena, uma vida no original. Então, Deus não tem interesse em pegar você e simplesmente melhorar você. Não. A intenção de Deus é te levar à originalidade da sua criação. Quando Deus cria o homem e a mulher, primeiro Adão e Eva, se você pegar o Gênesis e olhar a criação, eles viviam uma vida de prazer, viviam uma vida de abundância, viviam uma vida plena, viviam uma vida de comunhão com Deus, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento. E o Senhor, quando veio nos resgatar da maldição do pecado e nos trazer a nova vida, é exatamente isso que Ele quer para nós, nos trazer a vida que Ele ofereceu para o homem. Não essa vida de pecado, de derrota, de frustração, de queda, de males, mas, como Ele disse aqui, uma vida de abundância. Então, o Senhor quer nos trazer a originalidade. O seu original é viver em abundância. O seu original é viver no melhor que Deus tem para si. Deus não quer que você viva numa religião de sofrimento, em que pese por causa do pecado, enquanto estamos sujeitos a essa terra, nós ainda estamos, infelizmente, sujeitos a todas as intempéries, a todas as situações do nosso corpo físico, que está contaminado ainda pela natureza pecaminosa, da terra que ainda está contaminada, mas a nossa alma, o nosso espírito, naquilo que Deus tem para nós, Ele espera que nós vivamos essa vida e vida em abundância. E ele diz aqui que quando o homem peca e ele afasta da comunhão com Deus, da sua originalidade quando Deus o cria, o homem então se sujeita a essa vida escassa em que o pecado traz. E o pecado ele tem consequência, não se iluda. Romanos 3:23 fala, o salário do pecado é a morte. Algumas pessoas pensam assim, eu estou pecando, não está acontecendo nada, por enquanto. Mas o pecado ele vai te levar a uma consequência. O pecado é como um câncer. Você vê uma pessoa que é contaminada pelo câncer, ela vive muito bem achando que está tudo bem. E quando ela descobre, ela está já no estado em que já não tem mais cura, já virou, já se espalhou e muitas vezes a pessoa dura poucos dias. A mesma coisa acontece com o pecado. Ele silenciosamente, ele vai minando a sua fé, minando as suas forças, minando a sua alegria. E quando você assusta, você está numa situação caótica, porque o pecado, ele gera isso em nossa vida. O pecado é tudo aquilo que é fora, o contrário à natureza que Deus tem para nós. Então, por causa disso, ele diz aqui, o ladrão, quem é o ladrão? O inimigo de Deus, Satanás, aquele que se levantou e aquele que se levanta para se opor a Deus. Diz a Bíblia que ele veio roubar, matar e destruir. Olha que coisa forte. Roubar, matar e destruir. Então, não se iluda.
com o pecado, nem com aquilo que Satanás tem intenção na sua vida. Ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Mas o Senhor diz, olha, mas eu vim primeiro trazer vida. Ou seja, onde há morte, aonde há escassez, aonde não tem mais solução, eu vim trazer vida. E não só vida, eu vim trazer vida e vida em abundância. Ou seja, Deus tem intenção em que você tenha uma vida plena espiritualmente, como também materialmente. O Senhor quer que você tenha uma vida plena em todas as áreas. Então, o desejo de Deus é que você viva essa vida zoe de Deus. É a vida que Deus tem com ele, a vida que Deus tem para te dar. Essa vida zoe. Se você pegar no dicionário e buscar a vida zoe, é a vida plena de Deus. Porque o homem, antes da queda, ele vivia uma vida com propósito. Deus tinha colocado ele no jardim do Éden com o propósito de dominar e sujeitar sobre todas as coisas. Ele estava numa terra que manava leite e mel. Ele tinha a presença de Deus diária na sua vida. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha um companheirismo da aliança com Deus. Ele tinha harmonia e segurança em todas as coisas. A Bíblia fala que era um trabalho sem estresse, porque o homem ele não comia do suor do seu rosto, nem a terra produzia abrolhos nem espinho. Mas após a queda do homem, a primeira coisa que acontece, a Bíblia fala que o homem morre. Ou seja, a morte, não só a morte material, a morte física, que ele morre depois por causa do pecado, a consequência do pecado é a morte, o homem foi feito para morrer, mas o pecado traz a morte, mas ele morre espiritualmente porque ele se afasta de Deus, ele se separa de Deus, ele é expulso do jardim do Éden, ele se esconde agora de Deus, ele começa a acusar a Deus, acusar a própria mulher que Deus o deu, começa a vir a discórdia, começa a vir a insegurança, e a Bíblia fala que depois da queda, o homem começa então uma vida estressada, uma vida estressante. A Bíblia fala que o Senhor chega a dizer, do suor do teu rosto comerás, por causa do teu pecado a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, o homem que foi criado para viver uma vida de delícia, viver uma vida de prazer, uma vida plena, agora, por causa do pecado, ele começa a enfrentar toda essa vida estressante, angustiada, essa vida de carência, porque ele se afastou da vida de Deus. Então, o diabo veio roubar, mas Jesus veio devolver. E veio devolver uma vida com abundância. Amém? O que é vida com abundância, gente? É uma vida que excede o tamanho usual. É algo extraordinário. É algo que é notável. Então, o nosso intuito aqui nessa aula é levá-los vocês, é levar os irmãos a crer e viver essa vida. Tem muito cristão dentro da igreja que não tem vivido uma vida de abundância, que não tem vivido uma vida do melhor, que não tem vivido uma vida plena. E alguém pode dizer, pastor, a culpa é de Deus? Não. Culpa é do diabo? Também não. De quem é a culpa? Nossa, que não tomamos posse e não entendemos que Deus tem essa vida para nós. Então, para nós entender essa vida que Deus tem para nós temos que entrar na questão mais importante da vida. E qual é a questão mais importante da vida? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Diz que algumas perguntas são importantes que fazemos. Da onde eu vim? Por que aqui estou? E para onde eu vou? Né? Então, nós temos que entender qual é o propósito da criação, que Deus tem para nós. Qual é a vida que Deus tem para mim? Então, essa pergunta começa a soar, começa a perguntar para nós. Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Eu vou abrir o microfone agora, né? E a pergunta que é feita é: quais você acha são os propósitos que Deus tem para a tua vida? Você já entendeu qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? É a primeira pergunta que você precisa fazer. Tem muita gente que ora tanta oração, ora por tanta coisa. Se você perguntasse, pastor, qual a oração mais importante que eu deveria fazer? Você deveria gastar tempo em perguntar para Deus qual é o propósito da sua existência. Por que que você está aqui? E quando você descobre o propósito da sua existência, o porquê que você está aqui, algumas coisas começam a acontecer. Então, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que estão agora assistindo aí, que estão presentes conosco ao vivo pelo aplicativo da videoconferência. Quais são? O que pode falar? Qual você acha que é o propósito de Deus para a sua vida? Quem pode falar aí? Quem pode falar?
Alguém? O pastor, eu vou falar, tá? Mas eu não sei, tá? Se eu tenho certeza, o Não, pastor vai dizer. eu quero que você fale pelo Era, coração. tá. Eu acho que é pra gente, o propósito dele é para que a gente tenha essa vida que a gente perdeu, que tenha essa vida em abundância. Agora, se Amém. for a parte, assim, no meu pensamento, né? Agora, se for a parte que fala lá que a gente tem que ser como os anjos, fazer o papel dos anjos no sentido de levar a palavra e tal. Agora, para que realmente eu fico no meu pensamento que seja para que a gente tenha vida e tenha a vida em abundância com Cristo. Não Amém. sei. Muito bem, obrigado pela sua participação. É isso aí, eu quero que vocês participem, porque quando a gente começa a falar, a gente começa a pensar, as respostas começam a vir. Pode falar. Mais alguém? Mais alguém? Eu também vou falar, mas também não sei se está certo, pastor, Fica se à é isso. É vontade, fica à assim, vontade. eu, eu, eu penso assim, né? O Senhor, nós não estamos aqui por um acaso. A gente não foi um acidente. Porque se Deus, a palavra mesmo diz que o Senhor tem tudo no controle dele, né? Então, se antes da gente nascer, Deus já sabia, não é? E foi Ele que nos formou no ventre, né, da nossa mãe. Então, a gente não está aqui por um acaso. Então, é porque Deus tem um propósito. Ele quer nos usar para alguma finalidade e, ao mesmo tempo, nós podermos viver e usufruir do melhor que temos nesta terra, confiando que Ele vai cuidar de nós, vai prover, né? E, ao mesmo tempo, nós sermos instrumento para Ele, né? Para ser usado por Ele aonde for. Por exemplo, nós estamos aqui em Portugal. Não estamos aqui em Portugal por um acaso, né? Amém. Com certeza Deus nos usa de alguma forma para ajudar alguém. Deus às vezes não envia uma pessoa lá do outro lado do mundo, lá não sei aonde, como a gente, né, conhece, para fazer, às vezes dar a palavra para uma pessoa. Então, assim, acho que nós somos aqui instrumentos, né, para ser usado pelo Senhor, por Deus, quando Ele quiser, aonde quiser, e ao mesmo tempo, né, Ele cuidar de nós e usufruir no melhor dessa terra, Vamos claro. pegar aí Efésios capítulo 1. Obrigado, viu, Grécia? Efésios capítulo 1, Sim, versículo de número 3. Vamos dar uma lida nesse texto, só para a gente ter uma ideia do propósito de Deus para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Vamos ler esse texto aí. Quem achou? amém. Efésios 1, 3. Eu vou ler esse texto, depois eu vou ler outro Pode texto. ler? Espera que eu vou ler com vocês. Vou ler junto com vocês aí, Uhum. né? Vocês que, vou falar, eu sei de qual é esse versículo, vou falar, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos lugares celestiais em Cristo, como também nos escolheu nele. Olha aqui, ó, nos escolheu nele quando? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E nos predestinou para sermos o que? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para que isso? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Então você pode dizer assim: eu fui feito para ser louvor. Eu fui feito para ser louvor de Deus. O que é louvor de Deus? O propósito de Deus é que as pessoas olhem para você, vejam você e, através de você, glorifiquem a Deus por causa da sua vida. Você é a propaganda de Deus. Você é a imagem de Deus. Em concordância com isso, está lá em Romanos capítulo 1, versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 28, 26, que diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem que se movem rente ao chão. Olha que coisa forte. O que é a imagem de Deus? É aquilo que representa a Deus. Você imagina que quando você trabalha com empresa e você vai representar essa empresa em outro lugar, em outro país, em outra cidade, o que aquela empresa faz? Ela te dá toda a estrutura, toda a vestimenta, te dá toda a condição para que você leve uma boa imagem da empresa, sim ou não?
para que você leve uma boa representação dessa empresa onde você for. E é esse mesmo texto, é a mesma ideia que tem aqui. Deus, ele precisava expressar a sua glória na terra. Como é que ele expressa a sua glória na terra? Ele cria um ser humano, segundo a imagem e semelhança dele, para que esse ser humano seja para o louvor da sua glória. Ou seja, através de nós, Deus quer promover a glória dele na face da terra. Por isso, o interesse de Deus em que você seja abençoado, que você tenha uma vida plena, porque quando você vive essa vida, o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Quem pode dizer amém por isso? Amém? Ouviu uma mão levantada aí? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. O pastor, sou eu que levantei. Olha, essa pergunta é uma das clientes lá do Airbnb lá, ela disse para mim, ela estava muito mal, tal, e eu conversei com ela, ela chorou e tal. Aí ela falou assim: "Para quê e por que que eu vim nessa terra? Para quê?" Mas aí, pastor, o senhor me respondeu isso aí, né? Que nós veio para louvar a glória do Senhor. Mas e as pessoas que não conhecem ainda a glória do Senhor? Não conhecem nada, nada. Ela é uma portuguesa. Sim. Para isso nós E estamos, para o isso que nós que estamos seria aqui. para ela? Só ler esse Hã? texto para ela. Só ler o que está escrito aqui, que eu acabei de ler, ué. Está escrito aqui, é só pegar esse Sim, texto e ler esses 2 versículos para ela. Ah, você quer saber que você está aqui? Vou ler aqui. Efésios capítulo 1, porque versículo esse 3 versículo, e Romanos 1, 26. porque não é somente para a gente que conhece a Cristo, mas é para toda Não, isso aqui toda é para criação, isso é para o ser humano. criação. Deus criou o homem para esse propósito, Criaturas. para todos. Agora, se a pessoa vai viver isso ou não, aí nós vamos falar daqui à frente quais são os requisitos para isso. Mas a vontade de Deus é para todos isso aqui. Deus não nos criou para o fracasso. Aliás, Deus não ia permitir que o ser humano vencesse milhões num período de uma fecundação e nascesse nessa terra sem um propósito. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu. É porque Deus te predestinou para estar aqui. Porque tem algo importante na sua vida. Você não nasceu por acaso. Amém? Então, isso é para todos. Amém. Isso é para todos. Eu só Agora, não li esse versículo, mas eu falei para ela mas está que aí, ó, agora vocês anotam, né? Então, é muito importante isso aí. Agora, eu pergunto, se as pessoas soubessem, você falou dessa pessoa agora, irmã, e se você soubesse, com certeza, quais são esses propósitos de Deus e como isso transformaria a sua vida? Eu pergunto a você, irmã, se essa pessoa soubesse qual é o propósito, você mostrasse para ela, você acha que isso mudaria a vida dela? Ou não? eu acho que mudaria, mas teria que ter alguma coisa a mais, né, pastor? Por exemplo, o Espírito Santo, a direção que ela precisa, e Deixa eu vamos falar para supor, vocês uma coisa. pegar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando as pessoas questionarem você a respeito disso, a maior autoridade que tem é a palavra de Deus. Se a pessoa vai crer ou não vai crer, se ela acredita, o problema é dela, mas você pregue a palavra. Porque a palavra de Deus, uma vez falada, ainda que a pessoa não crê naquele momento, a semente vai ficar plantada no coração dela. E na hora certa, o Espírito Santo vai germinar essa semente. Que a palavra é viva. A palavra é viva, ela é Viva. poderosa. A Bíblia fala o Evangelho. Irmãos, eu vou citar o que a Bíblia diz. Eu só cito o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. O problema é que nós queremos pregar, queremos fazer a conversão, queremos fazer a mudança de tudo uma vez. Não, a Bíblia fala que a palavra tem que ser pregada. A germinação da semente, a transformação da vida, o que Deus vai fazer, isso é a obra do Espírito Santo. Mas o nosso papel é pregar. E pregar é espalhar as boas notícias do Evangelho. O Evangelho é boas notícias. E quais são as boas notícias? Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui nessa terra à toa. Há um projeto para a sua vida, há um propósito para a sua vida, há um plano para a sua vida. Deus tem algo para você. Isso é uma ótima notícia, eu quero te dar. Essas são as boas novas do Evangelho. Amém? Então, isso que tem que ser feito. Então, o crente não está aqui para ficar falando da vida dos outros, o crente não está aqui para ficar criticando o governo, o crente não está aqui para fazer política, o crente não está aqui para poder... o crente está aqui para pregar as boas notícias, pregar as boas novas, viver essas boas novas, ser imagem dessas boas novas. É por isso que nós tomamos muito cuidado para a gente não perder o nosso propósito, sair do foco e viver uma vida totalmente fora do propósito de Deus. E é por isso que a igreja... E é por isso que o mundo está do jeito que está, porque muitas vezes a igreja está vivendo fora do propósito de Deus. A igreja está aqui na terra, mas não está fazendo o seu papel. A igreja não está fazendo o seu papel. E a consequência disso é as pessoas sofrendo.
que a igreja deveria fazer aquilo que Deus mandou e está fazendo outra coisa. Amém? Então, a primeira coisa que aconteceria se você descobrisse seus propósitos, uma vida sem estresse. Por que é sem estresse? Gente, se você vive dentro do propósito de Deus, se você vive a vida plena de Deus, vive a vida plena de Deus, você vive uma vida leve. Vida leve. É como se você pega, por exemplo, você imagina, você tem um carro, tem um motor 1000 cilindrada, né? É um motor fraco, é um motor para andar aqui dentro da cidade, 1000 cilindrada. Aí você pega esse carro, coloca nele 5 passageiros, bem pesado, e pega esse carro, vai para outra estrada e, desce o chinelo desse carro, coloca esse carro para correr mesmo, para ele chegar, para ele fazer 300 quilômetros em 2 horas e meia. O que você acha que vai acontecer com esse carro na estrada? Ele vai esquentar, ele vai se desgastar, sim ou não? Vai ou não vai? O que vocês acham? Oi? Alguém aí? Alguém aí? Sim, pastor, vai desgastar, com certeza. E por que ele vai desgastar, Lucélia? Ele tá a dar. Por que Ele que- vai, ele vai, ele vai estar a dar aquilo que ele não foi feito para Ele não foi feito, ele não é um carro para a dar. estrada, ele não é um carro para poder fazer uma viagem com 5 pessoas a 120, 150 por hora. Ele é um carro 1000 para andar aqui dentro, ele está fora do propósito dele. Ele é um carro popular para andar aqui dentro, é um carro, né, do dia a dia. Agora, se você pega, né, uma SUV, pega um carro com motor mais potente e tal, e preparado para uma viagem mais longa, ele vai suave, ele nem consome muito combustível, né? Porque ele foi projetado para isso, ele foi projetado para esse tipo de viagem, para esse tipo de conduta. Por que eu estou citando o exemplo do carro aqui? Porque a mesma coisa acontece com a gente. Tem muita gente funcionando fora do seu propósito. Tem muita gente funcionando fora do seu lugar. E está vivendo uma vida estressada, uma vida angustiada, porque não é o que Deus tem para ele. Não é o que Deus tem para ele. Ele está vivendo, mas eu estou fazendo, está funcionando, mas não é o seu propósito. Não é o seu propósito. Está funcionando, mas não é o que Deus tem para si. É igual um tênis. Tem um tênis para caminhada, tem um tênis para passeio. Sim ou não? Tem um tênis para você subir montanha. Cada lugar que você vai tem um tipo de calçado diferente. Se você vai fazer uma caminhada com um tênis de passeio, você vai arrebentar teu pé, é perigoso você arrumar um problema aí na articulação, por quê? Aquele tênis não foi preparado para aquele tipo de atividade. Sim ou não? Ah, mas eu ando? Ando, eu vou, mas não é confortável. Não é confortável por quê? Está vivendo fora do teu propósito, fora daquilo que foi feito para ser. Então, uma vida fora de propósito, uma vida o quê? Estressante. Quem entendeu isso aí que eu estou falando? Amém. Deu para entender isso? Amém. Sim, consegui entender. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece com a pessoa quando tem uma vida estressante? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Quitting smoking is not easy. If you are serious about it, talk to your doctor. Viu aí? Foi estressado que estava. Vocês conhecem alguém assim? Estressado desse jeito? Qual o problema desse senhor? Conheço. Pois é, qual o problema desse senhor? O cara já está na idade avançada, já está cansado daquela rotina de trabalho, está ali, aí qualquer coisa que fala com aquele ali, ele já está pronto para fazer besteira, porque
cara não gosta daquele trabalho, está ali talvez cumprindo só por causa de um salário, está ali. Gente, cuidado com isso. Cuidado para você não ser escravo das condições da vida. Eu conheço muita gente que está em sala de aula que nunca deveria ser professor. Eu conheço muita gente que está pastorando que nunca deveria ser pastor. Eu conheço muita gente que está advogando que jamais deveria ser advogado. Eu conheço gente, né, que está na vida de empresário, dono de estabelecimento, que jamais deveria ter um estabelecimento. Ah, por que eu estou fazendo? É porque dá dinheiro, porque é a única coisa que eu sei fazer, porque é a única coisa que eu tenho, é porque eu passei no concurso público. Gente, é diferente quando você lida com alguém que está fazendo o que gosta, quando você lida com alguém que nasceu para fazer aquilo, alguém que tem um propósito daquilo, é completamente diferente, irmãos. É leve. É leve. Então, cuidado para você não viver uma vida de condição. Eu até postei uma palavra hoje, é cuidado com a sua saúde mental. Cuidado, gente, cuidado, porque nós estamos vendo uma vida hoje em que as pessoas são obrigadas a fazer o que não gostam de fazer, o que não querem fazer por sobrevivência. Cuidado com isso. A vida que Deus tem para si não é isso. A vida que Deus tem para si é uma vida plena. Busca o propósito de Deus, confia nele, porque ele vai te estabelecer na sua geografia do seu domínio. Amém? Então, a vida fora do propósito é uma vida estressante, né? Quando você vive uma vida com propósito, você tem as decisões simplificadas, está errado aqui, mas é decisões simplificadas, você aumenta a sua realização pessoal, você se prepara para a eternidade, porque está vivendo aquilo que Deus tem para si, e você anda alinhado com a vontade de Deus. Amém? Você anda alinhado com a vontade de Deus. Quem entendeu aí até aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? Amém? Eu entendi. Deu para entender isso aí? Amém. Então, por isso que eu falo aqui, você tem que gastar tempo orando, perguntando, Deus, qual é o propósito aí para a minha vida? Qual o propósito? Tem gente, irmãos, tem gente que quer cantar, pode ensaiar, pode estudar, mas nunca vai ser uma pessoa, não vai ser um cantor profissional, porque não tem um dom para aquilo, gente. Está estressando, vai forçar, mas não é aquilo para ela. Amor, nem sempre eu queria, procura saber qual é o teu propósito. Procura saber o que Deus tem para a sua vida. O problema é que hoje nós estamos querendo ser tudo que o outro é e estamos esquecendo de ser quem nós somos. Guarda essa frase. Estamos querendo parecer com que todo mundo é e estamos esquecendo de ser quem nós somos. Então, eu quero convidar vocês a partir de hoje, nesse estudo que nós vamos começar aqui, a dedicarmos os nossos próximos 40 dias para uma jornada de autoconhecimento, para uma jornada de propósito, saber o que Deus tem para nós. Amém? Quero convidar, a partir de hoje, nós vamos ter uma jornada de 40 dias buscando o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Eu vou dar um exemplo na Bíblia de pessoas que passaram 40 dias buscando o propósito. Você já leram a história de Noé? Gênesis capítulo 7, 4 e 12 e 7? Quem já leu? Quem já leu? A história de Noé. E o Senhor colocou para fazer uma arca, o Senhor definiu aquilo que Deus tinha para ele, entrou na arca, e após entrar na arca, 40 dias de chuva, muita água descendo, mas Noé estava dentro do propósito de Deus, ele estava tranquilo porque ele sabia o que Deus tinha para ele. Enquanto lá fora o trem estava feio, o juízo de Deus sobre a terra, Noé estava tranquilo porque ele sabia. E ele se preparou para estar dentro do propósito de Deus. Outro homem que andou no propósito de Deus, Moisés, caminhou no propósito de Deus. E a Bíblia fala que Deus deu a ele a direção, Deus deu a ele as leis, Deus deu a ele a revelação para guiar um povo no deserto. Então, está aí 2 exemplos de pessoas que caminharam nesses 40 dias de propósito, que foi o exemplo de Noé e de Moisés, né? E contribuíram, viveram aquilo que Deus tinha para ele. Então, o exemplo de Noé e de Moisés, outra pergunta aqui, como é que você acha que a sua vida pode ser abundante e abençoando outras pessoas? Eu falei sobre vida com propósito aqui. Aí, eu te mostrei 2 exemplos que Noé, porque andou no propósito, salvou ele e a sua família, e Moisés, que porque andou numa vida de propósito, ele abençoou toda uma nação. Agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo essa aula agora. De que modo você acha que, se você tiver uma vida de propósito, você pode abençoar outras pessoas? O que você pode me dizer com relação a isso aí?
Hã? Explica melhor, pastor? De que modo? Eu mostrei 2 exemplos de Noé e de Moisés. Noé, porque andou com a vida de propósito, ele salvou ele e a sua família em um momento de juízo. Moisés, porque andou na vida de propósito, o Senhor deu as leis para guiar um povo. Aí eu pergunto, e se a Edna andar no propósito? Como é que a Edna acha que pode abençoar a vida de alguém? Uma das primeiras coisas que eu aprendi já na primeira início da aula é citar para ela a palavra de Deus que é viva. Uhum. Amém. Obrigado. Deus abençoe, isso mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Estão todo mundo aí? Eu acho, pastor, que se eu vou estar mostrando a minha vida, o meu viver, vai estar refletindo Cristo. As pessoas vão estar vendo em mim, né, uma vida diferente, sabe? Da qual vai olhar e vai falar: olha, eu também quero viver assim, eu também quero isto, eu também quero experimentar isto, sabe? Porque vai estar vendo em mim. Pronto, e eu vou estar refletindo aquilo de bom que ela quer e deseja para a vida dela na minha. Então, assim, eu vou poder ajudar, a outra pessoa vai mudar a vida dela também, vai conhecer Jesus, vai vir para Jesus através da minha vida também transformada, mudada, sabe? Amém. Pronto, mostrar isto para o outro, Segunda Viver pergunta, aquilo que eu prego. ver aquilo que eu viver prego, né? aquilo que a gente prega. E pregar aquilo que eu vivo, né? Sim, com certeza. Isso tem sido a grande chave, né? Eu viver aquilo que eu prego, a gente traz a conotação do exemplo, de não sei o quê, acaba colocando peso na gente, né? Ah, meu Deus, eu tô pregando cura, mas eu ainda tenho aqui um sintoma de uma enfermidade, eu tô pregando prosperidade, mas eu ainda tô passando um aperto financeiro. Aí o diabo fala, você não pode pregar isso. Presta atenção. Nós não pregamos a nós pregamos a palavra de Deus que habita em nós. Ah, E ainda que eu não estou Uhum. vivendo tudo aquilo que Deus tem para mim, a palavra de Deus nunca vai deixar de ser verdadeira. Amém, Nunca vai deixar de ser verdade. verdadeira. Eu Porque digo, eu digo mesmo isto, eu falo porque isso sempre, o sabe, próprio pastor? apóstolo Paulo, diz a Bíblia que ele tinha um espinho na carne, ele orou 3 vezes para que o espinho saísse da carne dele, e o Senhor respondeu dizendo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, eu não sei, não vou entrar aqui qual era o espinho na carne de Paulo, mas sei de uma coisa, que o Senhor disse para Paulo que aquilo estava acontecendo na vida dele para que ele não soberbecesse pelas revelações que o Senhor tinha dado. Então, no seu propósito da vida de cada um. Eu não sei o que Deus tem para a vida de cada um, mas eu quero viver o propósito que Deus tem para mim. Talvez eu não vou ser pastor de uma grande igreja de 10 mil pessoas. Talvez essa é a minha vontade, mas não é o propósito de Deus para mim. Talvez o meu propósito vai ser cuidar de uma pessoa, de 10 pessoas, mas essas 10 pessoas vão abalar o mundo inteiro por causa do meu discipulado. Jesus não foi pastor de uma grande igreja, mas ele pastoreou somente 12 homens. Mas os 12 homens que ele deixou mudou a história da humanidade. Então nós temos que entender qual é o nosso propósito. Nós temos que entender o que Deus tem para nós. O problema é que nós queremos sucesso, queremos fama, queremos crescimento, nós queremos tanta coisa e não nos alinhamos para saber qual é o propósito que Deus tem para nós. E no dia que nós entendemos qual é o propósito que Deus tem para nós, muita coisa ao nosso redor vai mudar. Aí vem a pergunta, você acha que a igreja contribui para a prática, para que você experimente a vida abundante? Depende. Tem igreja que não contribui para nada. Ela ensina você a ser um religioso, ensina você a frequentar um culto, ensina você a carregar uma Bíblia, ensina você a querer ir para o céu. Mas não é a nossa visão. A nossa visão aqui é desenvolver nos nossos crentes o raciocínio, a mentalidade de Cristo, para que ele seja a imagem e a semelhança de Deus e viva uma vida plena, que dê resultado naquilo que ele vive para abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu não posso responder pelas outras igrejas, mas eu posso responder pela igreja que eu pastorei. Eu estou te preparando, eu estou te alinhando para que você cumpra o seu propósito e seja uma bênção na vida das pessoas que vivem perto de você. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, nós vamos começar a ler o livro Vida com Propósito, que eu já passei para vocês aí, né?
Nós vamos ler apenas um capítulo por dia. Então, o livro ele é 40 capítulos, você vai ler apenas um capítulo por dia, né? Você vai pegar o livro, vai sublinhar, escrever o que você achou importante, você vai fazer anotações, tudo isso dentro desses 40 dias de propósito, que nós vamos começar a partir de hoje, para que nós começamos a fazer uma transformação na nossa maneira de crer e de ver as coisas. E é o que eu preguei domingo. Nós vamos começar a moldar a nossa mente para viver uma vida de propósito. Romanos 12:1 fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, vou começar pela transformação da nossa mentalidade. Romanos 12:1-2 fala sobre isso, né? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, eu falei sobre isso domingo. Depois, se você quiser até ouvir aquela palavra de novo, aquela palavra, acho que o domingo falou muito com muita gente. Foi um dia que eu não tinha nada para falar e Deus me deu toda aquela palavra. Fala muito sobre isso, sobre a nossa mudança de mentalidade. Deixar de ser um crente passivo. Estou esperando que Deus faça por mim. Quando, na verdade, Deus está esperando você a tomar uma posição para que Ele possa fazer. Você tomou uma posição para que Ele possa fazer. E isso é mudança de mentalidade. É uma metanoia. E quando eu tiver essa metanoia, diz a Bíblia que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como é que acontece uma metanoia? Primeiro, quando eu descubro uma verdade. E eu estou acabando de falar para vocês uma verdade. Qual a verdade? Deus tem uma vida plena para você. Você fala, amém, pastor? Eu creio. Só que as mentiras estão gravadas aí. Elas agora precisam ser destruídas e ser reconstruídas novas verdades. Como é que se faz isso? Enchendo a nossa mente com a verdade. Então, você vai passar 40 dias agora lendo, exercitando, meditando, anotando, estudando aquilo que Deus tem para a sua vida. Sua mente vai passar agora uma metanoia, vai fazer uma reconstrução. E o que vai vir depois? Você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém? Em cada capítulo tem um tema para reflexão. Você vai pegar um versículo para memorizar, uma pergunta para meditar. Tem tudo orientado na apostila que eu te dei, que você vai pegar aí. Segue aqueles passos que estão ali. Amém? Porque isso vai exigir de você duas coisas. Fala comigo, compromisso e perseverança. Por que é compromisso e perseverança? Primeiro, porque você vai pegar uma agenda aí, que está no material que você recebeu, marque um horário do dia que você vai ter o compromisso para ler o seu capítulo e para fazer a sua anotação. Primeira coisa que você vai ter que colocar sua mente agora, e eu falo que é difícil para muita gente, mas é um processo de metanoia, é estabelecer disciplina para mudar a nossa mentalidade. Se a nossa mente acostumar a ter uma disciplina, num determinado horário, ela vai estar estudando, fica tranquilo, depois de uns 10, 15 dias, vai ser natural. Então, pega a agenda aí e marque o horário. Ó, tal dia, tal horário, é o momento de fazer a minha limpeza mental, de fazer a minha reconstrução mental. Né? Não é assim que foi treinado na escola? Todo dia você tinha um horário para ir para a escola, você tinha um horário para fazer a sua faculdade, você tinha um horário, tudo era assim. A sua mente foi acostumando até que ela aprendeu as novas verdades. Assim será também esses 40 dias em que nós vamos estar passando esses 40 dias de mudança de vida. Amém? Então, pega aí, está aí o calendário, você vai pegar. E aí, vou sugerir a vocês agora duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer duplas para a gente poder ler junto. Como é que vai funcionar essa dupla? Se você está em família, pega alguém da sua casa, para que vocês façam duplas de estarem orando, de estar compartilhando certas coisas do livro, né, que você vai estar fazendo, de preferência na mesma casa, de preferência do mesmo sexo, né, homem com homem, mulher com mulher, e a gente vai estar, pastor, não é da minha casa, não tem ninguém, pega alguém do grupo aqui e fala, olha, vamos ser meu parceiro, me cobra de mim, eu vou cobrar de você. Sabia o que tem aquela fase que quando você tem alguém te cobrando, tem alguém te perguntando, tem alguém te cobrando alguma coisa de relatório, a nossa tendência a fazer? A nossa tendência a melhorar o desempenho?
Não é assim que funciona no ginásio, quando nós temos um personal, nosso resultado é maior? Então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um compromisso e uma perseverança de cumprir esses requisitos, né? Lá tem uns espaços onde você vai assinar o seu compromisso, né? Fazer uma oração de compromisso, trocar os contatos com o seu parceiro de caminhada nesses 40 dias, para que a gente chegue naquilo que Deus tem para nós. Então, tá aí a vida que Deus tem para nós, que é a vida com abundância, amém? Como é que esse processo vai funcionar e o que nós vamos fazer dentro desses 40 dias? Eu vou dizer para vocês, amados, não vai ser fácil, porque a sua mente vai recusar o novo. A tua mente vai perseverar naquilo que é velho. Mas se você insistir, é como aprender uma nova língua. Se você insistir, daqui a pouco você vai estar falando a linguagem do céu. Daqui a pouco você vai estar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Toda mudança, toda adaptação, ela é complicada. Mas depois que você vive ela, você vai agradecer e vai viver o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Aqui eu vou terminando essa parte. Eu vou abrir agora um espaço para a gente poder tirar alguma dúvida, fazer algum comentário. Mas eu quero crer que você entendeu. Primeiro ponto, eu falei sobre o que é a vida que Deus tem para nós, o que é uma vida com propósito, o que é essa vida de propósito, as consequências de uma vida sem propósito, como é que a gente vai fazer para realinhar a nossa mentalidade de propósito e o nosso propósito de 40 dias, para fazer essa transição de metanoia na nossa vida. Amém? Eu estou dizendo, esse segundo módulo vai ser o módulo da sua transformação, vai ser o módulo da metanoia, porque o terceiro módulo, a gente vai falar sobre vida contagiante, mas para ter uma vida contagiante, a gente tem que ser contagiado, a gente tem que ser mudado, tem que ser moldado dentro daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Eu conto com você, acredito que ao final desses 40 dias desse segundo módulo, a sua vida não será mais a mesma. Eu entrei nessa jornada e quero viver minha vida modificar em muitas áreas, como eu quero crer que na sua vida vai mudar também. Amém? Eu vou abrir o espaço do microfone, se alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer alguma pergunta, e eu vou estar aqui respondendo e vou estar aqui também compartilhando alguma coisa que vocês queiram compartilhar. Amém? Fique à vontade aí. Quem quer falar alguma coisa, quer perguntar, fique à vontade. Ô, pastor, esse livro aí é do Rick Waller? Rick Aquele Warren. Uma Vida com Propósito? Isso, ele está dentro da Porque se apostila. for esse livro, eu tenho ele em casa, que a gente já fez campanha sobre ele, já lemos ele bastante vezes já. Amém. Mas Então, ele eu posso acompanhar através do livro? pode. Ele está dentro da apostila, vai vir ele. Ah, ok. Está dentro da apostila, vai vir Tá ele. bom. Junto com a apostila Tá vai vir bom. um. Tá bom? Então você Tá bom. guarda o seu aí para Obrigado. você ter para usar, mas risca aquele que está na apostila ali, que você para riscar na apostila, já faz tudo ali. A não ser que você vá usar a apostila com a esposa, né? Aí você pode riscar o livro que você tem. Mas é o mesmo livro. Tá bem? Ok. Só que lá na Obrigado. apostila, na apostila está dividida justamente nas sessões certinhas, para a gente cumprir o nosso propósito de 40 dias. Tá bom? Tá bom, obrigado. E não sei se vocês repararam que domingo eu já preguei em cima um pouco disso aí. Eu falei sobre metanoia, sobre transformação, sobre metamorfose, né? De mudança de mentalidade. Amém? Já deu o passo inicial. Nós vamos bombardear esses dias agora com palavras que nos levem a ter um novo posicionamento de fé, a ter uma nova visão de fé. Senão, irmãos, a gente não vai conquistar nada, a gente não vai progredir em nada. Qualquer projeto que lançar vai ser balela. Como é que eu vou entrar numa terra prometida com o povo derrotado? Como é que eu vou entrar numa terra para matar gigantes se o povo não acredita neles mesmos? Quem está entendendo? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, que senão não tem nenhum projeto vai funcionar. Nenhum projeto, nada vai funcionar, porque a nossa mente não está mudada. Por isso que esse segundo módulo é de suma importância. E eu estou cobrando que todos os líderes façam, porque se uma liderança não estiver envolvida com isso e ter uma mentalidade transformada com a vida abundante, nós não vamos ver o melhor que Deus tem para nós. Amém? Mais alguém quer falar alguma coisa? Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta rápido. Por exemplo, aqui em casa tá eu e o Sérgio, né? Pronto, como o senhor falou, não tem quem.
eu posso, tipo assim, escolher, como o senhor falou, alguém aqui do grupo, algum irmão, para, tipo, eu faço com uma irmã e o Sérgio faz com um irmão. É isso? Pode ser, ou então vocês dois fazem um compromisso entre vocês dois, né? Se morar na mesma Ok, casa, melhor tá vocês bem, dois aí. Agora, se também vocês quiserem escolher alguém, fica à vontade, né? tá Amém? bem. Ah, não, tá bem, é que como o Se pastor sobrar, falou, se sobrar ser alguém aí, alguém mulher, ficar homem com sozinho, homem, porque pode ser que tem gente aí que está só e não tem ninguém para compartilhar, né? Aí é bom compartilhar uma mulher com mulher, um 80% homem com do homem, grupo é tá bom? mulher também, né? Oi? É que 80% do pessoal que está aqui no curso é mulher. É. Então, o que As mulheres acontece? são. Se acontecer esse fato aí, o que que pode fazer? Se estiver sobrando aí, pode juntar uma dupla de 3. ah, tá bem, obrigado, pastor. Eu vou interromper a nossa gravação. Que Deus abençoe a todos os irmãos que vão assistir a ação online. Qualquer dúvida pode deixar anotada aqui no canal do YouTube e depois nós estaremos respondendo por mensagem, tá bom? Deus abençoe. Eu vou só interromper aqui a, a gravação, tá? E vamos continuar então com a próxima aula no próxima terça.